Olá artista, tudo bem com você? Aqui tá tudo ótimo, eu sou o Vinícius e seja bem-vindo a mais um Sketchando. E na demonstração de hoje eu vou deixar um espaço aqui do lado para mim fazer algumas anotações de cores para mim poder explicar para você uma maneira mais fácil de conseguir harmonia nas cores, ok? Então vai deixando aí seu like, se inscreva no canal, clique aí no sininho para você poder receber notificações de vídeo toda semana e não se esqueça de compartilhar esse vídeo nas redes sociais, ok? Então vou limitar aqui uma área para mim poder executar a pintura. Vai ser um formato mais quadrado mesmo. Isso vai ser de acordo com a minha composição. Eu vou marcar a minha paleta de cores, que é composta pelo azul ultramar, alizarim crison, amarelo ocre e o amarelo de cádmio claro. Quando você vê essas cores próximo de uma pintura, isso quer dizer que é a paleta que o artista usou. Não tem o branco, mas automaticamente você já inclui o branco, ok? E a gente não usa a cor preta porque a gente já tem o azul ultramar e o alizarim, que tem um valor bem baixo e ele nos possibilita conseguir cores mais escuras, ok? Então eu vou usar uma mistura de amarelo ocre e um pouco de alizarim para começar a fazer o esboço. Esse é um esboço, como eu já expliquei aqui no canal, em outros tutoriais. Eu sempre faço um esboço com a tinta mesmo, porque eu não acrescento muitos detalhes. Eu só marco as principais formas que vai compor a pintura. Porém, esse esboço, por mais que ele seja simples, ele é muito bem estruturado, certo? E quanto mais simples for o esboço, mais fácil fica na hora de colorir, porque você não vai se ater muito aos detalhes, certo? Quando a gente começa a pintar, a gente coloca grandes camadas largas de tinta e só depois a gente vai chegando nos detalhes. Por isso é muito importante fazer grandes formas sem muito detalhamento, justamente para não ter essa quantidade de informação e acabar comprometendo a execução da pintura, certo? E aí já dá pra gente ter uma ideia mais ou menos de como vai ser a cena, certo? Eu vou começar pelo fundo com azul, alizarim e branco. Estou usando azul ultramar, como eu disse. Eu vou marcar aqui do lado porque eu quero que você entenda uma lógica aqui, tá? Geralmente as cores de fundo elas são mais neutras e frias. Elas tendem a assumir um tom mais azul por causa da nossa atmosfera, né? Mas um azul voltado um pouco mais assim para o violeta. É por isso que eu uso o alizarim nessa mistura. E essa mistura que eu fiz de base, que eu fiz com o azul ultramar, o alizarim, mais o branco, que geralmente é a cor da sombra dos objetos mais distantes, ela é sempre o ponto de partida para me conseguir as demais cores. E você pode notar que através dessa cor do alizarim, mais o azul e o branco, quando eu acrescento o amarelo de cádmio e um pouco mais de branco, eu consigo um verde mais pálido. E esse verde ele acaba tendo uma grande harmonia com esse azul que eu usei de base em termos de intensidade. As cores de cada plano elas têm intensidades
e valores tonais próprios. Só lembrando que eu estou trabalhando aqui somente com terebentina, tá? Eu estou trabalhando a tinta magra, certo? Não estou usando nem mídio e nem óleo, ok? E com alizarin crison, mais amarelo ocre e branco, junto a essa mistura de azul, eu consigo fazer essa cor do pasto, dessa área que tem pouca vegetação, essa área aberta da serra. E eu vou acrescentando essas pequenas formas sem muito detalhamento. E não há necessidade de ficar modelando muito, justamente por se tratar de um sketch, certo? Mas geralmente, quanto mais a gente se aproxima do fundo, menos detalhe a gente acrescenta na pintura, certo? Bom, eu acho que já tá bom o fundo. Agora eu vou começar com uma cor mais vibrante, que é esse verde de segundo plano, que recebe uma luz dessa fila de eucaliptos. Repare que em relação ao verde de fundo, ele é um verde bem mais saturado, bem mais brilhante. E eu o fiz com uma mistura de amarelo de cádmio claro, um pouco de amarelo ocre e azul ultramar, certo? Se você reparar bem, a pintura no início ela assume um aspecto meio abstrato. Você não consegue definir muito bem, principalmente para quem está observando, mas na cabeça do artista, da pessoa que está executando a obra, tudo está muito bem claro e definido. Mas veja bem que a gente não modela nada, a gente vai trabalhando grandes porções, grandes áreas, né, de cores, e só depois a gente acaba acrescentando os detalhes finais. E às vezes, em algumas partes, nem é necessário trabalhar muito os detalhes. Eu vou marcar esse verde aqui do lado também, porque eu quero mostrar para você uma lógica bem simples que eu uso para mim poder obter valores diferentes de uma cor, certo? Como eu estou partindo de uma cor de valor alto, para mim conseguir a sombra, basta eu rebaixar esse valor, certo? Então, o ideal aqui seria eu acrescentar um pouco mais de azul ultramar e só um pouquinho de amarelo cádmio. Lembrando que esse verde que eu fiz mais brilhante, eu usei azul ultramar, amarelo de cádmio claro e um pouco de amarelo ocre, certo? E veja que o trabalho de pincel também é muito importante na hora da execução da pintura. Veja que essa área tem uma projeção de uma sombra, como vocês podem ver aí na nossa referência. E eu aproveitei a própria mistura e acrescentei o azul ultramar, que tem um valor bem baixo, e um pouco de amarelo de cádmio, para que essa cor não ficasse tão azul, ficasse assim com um tom que ficasse mais na família do verde, só que com um tom mais baixo, certo? Agora eu vou rebaixar mais um pouco esse tom, eu vou acrescentar mais azul e alizarin para me conseguir um valor bem baixo mesmo, uma cor bem escura, para me fazer essas áreas que não recebem, que estão praticamente mergulhadas na sombra mesmo. Isso ajuda inclusive a dar um pouco de volume
nos objetos, certo? É justamente essa variedade de tons que torna o objeto tridimensional, né? Porque a luz alcança algumas áreas do objeto, enquanto que outras áreas ficam na sombra, certo? Eu vou usar a mesma mistura que eu usei para fazer essa área mais escura, esse tom mais baixo, e depois eu vou acrescentando um pouco de azul e amarelo na parte mais alta da copa, para já ir trazendo o verde, essa cor mais pro verde. Dá pra gente ver que a paisagem ela já vai tomando forma, mesmo eu me recusando a me ater aos detalhes. Geralmente, todo pintor, a regra da pintura é você estabelecer as cores e os valores de cada objeto antes de começar com os detalhes. Fica muito mais fácil se você se preocupar em cobrir grandes áreas e obter certos efeitos como profundidade, luz e sombra, volume, porque assim você já começa a ter uma ideia de como a pintura vai ficar. Se tiver alguma coisa errada, você pode mudar um pouco o curso da pintura, modificar algumas coisas, mas antes da pintura estar pronta, você já começa a ter uma ideia se ela vai ficar ali mais ou menos do jeito que você projetava ela em sua mente, certo? Veja que eu já trouxe essa parte para um verde mais frio, né? E de valor bem baixo, certo? Quando eu falo valores, eu não sei se eu já expliquei isso daqui. Eu acho que tem um vídeo aqui no canal onde eu explico melhor sobre valores. Valor diz respeito à quantidade de luz refletida pelo objeto. Se o objeto é colorido, você terá cores e uma escala de valores. E se a imagem for em preto e branco, você só vai ter uma escala de valores, você não vai ter cores. E quando os objetos ou imagem têm cores, você terá cores e valores. Nós teremos áreas de valor alto, que é a parte da luz, áreas de valor baixo, que é a parte da sombra, e também teremos valores médios ou tons médios, que é a área de transição. Essa é uma propriedade da cor. Temos várias propriedades como temperatura, intensidade, matiz. O matiz é o que define a cor, por exemplo, o vermelho, o amarelo, o azul são matizes, né? Quanto mais saturado for a cor, mais fácil fica de você identificar o matiz dela. E tem uma outra propriedade muito importante, que inclusive ela está presente aqui, que é a intensidade das cores, certo? Cores de baixa intensidade, cores mais apagadas, elas tendem a destacar cores mais vibrantes quando são colocadas lado a lado, certo? Nós temos cores neutras, que são cores mais apagadas, e cores mais vibrantes, que estão mais próximas da saturação, certo? E são mais fáceis também da gente identificar o seu matiz. E esse conceito é muito interessante para a gente trabalhar profundidade. Existem algumas coisas que a gente tem que ter em mente quando a gente vai trabalhar profundidade na pintura paisagista, que é intensidade, valor e temperatura. Quando o objeto está mais distante, suas cores ficam mais frias, ou seja, mais azuladas. Elas perdem a intensidade em relação às cores de primeiro plano e o contraste tonal é mais suave também, certo? Em relação às cores
dos objetos que estão mais próximos, que são mais saturados, há mais contraste tonal e as cores também são bem mais quentes. Então, o conceito que eu queria trazer para você hoje era justamente esse, das cores, de como não é tão difícil a gente obter harmonia desde que a gente trabalhe as mesmas cores de formas diferentes. É muito importante você entender que uma cor ela dá origem à outra. As pessoas elas têm o hábito de querer uma cor pura direto do tubo, por exemplo, um verde puro, e não trabalha esse verde, certo? Sendo que você pode conseguir verdes de várias tonalidades e temperaturas simplesmente misturando alguns amarelos e alguns azuis, certo? A gente aqui trabalhou cores neutras, verdes neutros, né? Rosas e vermelhos neutros no último plano e verdes mais brilhantes, né? Com várias tonalidades no primeiro plano. Eu ainda continuo com essa pegada mais abstrata, marcando grandes áreas de cores com valores e temperaturas diferentes, justamente porque fica mais fácil depois da gente ir lapidando a pintura quando a gente entrar na fase do acabamento, certo? Então, o importante é a gente trabalhar com essas pinceladas soltas, espontâneas, logo no início da pintura, e depois a gente acrescentar os detalhes, mas sem tirar essa característica espontânea que a gente consegue no início da pintura, que é tão importante para deixar o trabalho mais solto. A gente trabalhou aqui verdes e vermelhos neutros, né, como no último plano, que são cores de baixa intensidade, cores neutras, né, cores de baixa vibração. E também trabalhamos as cores mais vibrantes, como esses verdes de primeiro plano, com tonalidades diferentes e contrastes muito bem acentuados em relação às cores de último plano, certo? E eu fiz através dessa paleta restrita. É por isso que é muito importante a gente usar um pincel largo no início da pintura e trabalhar essas pinceladas largas, certo? Essas grandes formas de cores e a gente não precisa de ficar trocando o pincel o tempo todo. Vocês viram que eu usei esse pincel aqui quase que o tempo todo na pintura, certo? E depois eu uso algum pincel de número menor para poder refinar a pintura. Veja que a gente já tem toda a ideia da paisagem e agora eu posso começar a me preocupar com os detalhes, como os galhos, os troncos. Também deixei o céu por último, porque o mais importante aqui é trabalhar as cores dos objetos mais importantes da pintura, como a serra ao fundo, a vegetação de segundo e primeiro plano. Vou acrescentar algumas pedras aqui de forma bem sugestiva.
Bom, se você ainda não conhece o meu curso de pintura paisagista, totalmente online, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, certo? É um curso completo, onde eu falo sobre fundamentos da pintura, falo sobre cores, falo sobre composição, falo sobre tons e tem uma série de demonstrações onde eu mostro a mistura de cores na paleta e a aplicação dela na construção das imagens na pintura, certo? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E vou deixar o link também do meu site, lá eu coloco conteúdos exclusivos que eu não posto aqui no YouTube. Já tem alguma coisa lá, o site é recente, vai ter bastante novidade por lá, certo? Então vai lá, salva aí o endereço do site nos seus favoritos e faça uma visita lá de vez em quando, que você vai encontrar bastante novidade por lá. Bom, agora na reta final eu começo a acrescentar os detalhes, sem excesso, sem carregar muita pintura, somente alguns detalhes para definir os objetos aqui de primeiro plano. Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido até o final, certo? Eu espero que você tenha gostado desse tutorial. Qualquer coisa, deixe aí nos comentários dúvidas e sugestões, que será um grande prazer respondê-lo, ou até mesmo gravar um vídeo para poder sanar a sua dúvida, certo? Muito obrigado mais uma vez e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.